Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro CPTR da Capitânia. No momento o valor atual da cota dele é R$ 9,61, nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 9,52 e uma máxima de R$ 102,15. E por quê? Para quem não sabe, o fundo era base 100 e atualmente ele é base 10. Então isso aí é uma distorção do gráfico, infelizmente não foi colocado aqui no Status Invest, digamos, transformar os dados anteriores que eram na base 100 para a base 10. E com isso dá essa distorção aqui que é meio fake, você pensa que o fundo caiu demais, como até o próprio site indica, uma desvalorização de 90,50%, mas essa desvalorização na realidade não existe. Não existe porque o fundo foi desdobrado em 10 cotas, né? Agora o que era uma cota antes, agora são 10 atualmente. E o dividend yield dele está muito bom, 16,73% nos últimos 12 meses, que é um dos melhores dividendos yield dos Fiagros. A gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes com a comparação dos pares dele lá no site do Investidor 10. Isso aqui lembrando que é isento de imposto de renda, são quase 17% ao ano isento de imposto de renda. O valor patrimonial da cota dele é R$ 9,76, ou seja, o P sobre VP dele atualmente é 0,98, ou seja, ele está com um desconto de 2%. E o patrimônio líquido dele é 404 milhões, ou seja, ele é um fundo que eu considero Fiagro médio, de porte médio. Tem os grandes, que são poucos, e os que eu considero de porte médio, que são mais ou menos a partir de 400 até 800 milhões. A gente vê que ele tem um número de cotistas não tão bom como vários outros Fiagros, 23.766, mas é porque ele era base 100, agora que ele se transformou em base 10, é que ele deve começar a ganhar mais cotistas. A gente vê que aqui já está transformado para um fundo de base 10, e a média dos últimos 24 meses, mas ele não tem 24 meses, ele foi lançado no início de 2022, ou seja, ele tem basicamente pouco mais de um ano e meio na bolsa, é um fundo relativamente recente, um Fiagro relativamente recente, e a média dele nesse tempo, nesses 18 últimos meses, é cerca de 14 centavos. E a gente vê que ele distribuiu nesse último mês apenas 10 centavos, o que foi um dividend yield de apenas 1,01. Para quem acompanha o canal, sabe que eu falo, pelo menos até a queda da Selic, até esse mês basicamente, a média dos Fiagros 1,30 ao mês. Ou seja, tinha mês que dava ruim, dava 1,20, mês que dava bom era 1,40, na média 1,30. E ele deu apenas 1 praticamente. Ou seja, um valor muito pequeno para um Fiagro. Fiagro dá 1% de yield, é muito ruim. E tem motivo para isso? A gente vai ver que tem, mas a gente não sabe por que teve essa queda. Mas a gente vai ver que teve motivo para cair esse rendimento agora. E a gente vê que a liquidez diária dele é cerca de 1.438.000, é uma boa liquidez. A gente vê que a primeira distribuição dele foi apenas em julho do ano passado, mas se eu não me engano ele foi lançado em março, abril, ele demorou a distribuir, e a primeira foi em julho, e foi, aqui já está desdobrado, 17 centavos e meio, mas na época foi R$ 1,75, que era um dividend yield muito top para um fundo de base 100. Aí ele manteve R$ 1,75 durante 3 meses, agosto, setembro, caiu para outubro para R$ 1,40, seria R$ 1,40 no ano passado, agora desdobrando 14 centavos, aí 14, esse ano aqui 14,5, mas se você colocar na base 100 multiplica por 10, 14,5 em fevereiro, 13,5 em março, voltou a 14,5 em abril, caiu para 13,5 em maio, voltou para 14 em junho, caiu para 13 em julho, caiu para 12 em agosto, subiu para 13,5 em setembro e agora caiu para 10, ó. A queda foi muito grande, muito sentida. E agora a gente vai lá para o site do Investidor 10 para ver a comparação desse Fiagro com seus pares. E lembrando, meu amigo, se você quer me ajudar e escolher um vídeo de Fiagro só seu, fica a dica aí, assista até o final. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ação. Muito obrigado, valeu! Em comparação com seus pares, a gente vê que no momento o CPTR é o quarto maior dividend yield entre Fiagros. Só perde para o Vigia, que está com problemas, por isso que ele também está com P sobre VP baixo, e isso ajudou a ele ter um dividend yield maior. Para quem não sabe, né? Dividend yield é dividendo sobre cotação. Quanto menor a cotação, maior o dividend yield. Cotação vai caindo, o dividend yield vai subindo. Até por isso o CPTR está em quarto também. Ele teve essa queda na cotação e subiu a posição dele. É quarto lugar em dividend yield
Em termos de P sobre VP, com essa queda, ele está aqui na sexta posição, mas aqui está um pouco diferente lá do Status Invest. Lá está 0,98, aqui está 0,97, mas seria basicamente a mesma posição, sexta posição. Em termos de patrimônio líquido, ele é o sétimo maior fundo, porque você pode desprezar esse BTRA, esse BTRA é fundo imobiliário que está aqui no meio, não sei porquê. Então a gente pode dizer que ele está na sétima posição de fiagro maior, de maior fiagro aqui da Bolsa. Vamos agora para o relatório mais quente, mais recente, lançado semana passada do CPTR, que é o relatório do mês de setembro, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de outubro. E se você quer me ajudar, meu amigo, já chega deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E me diga aqui, você possui o CPTR na sua carteira? Você está querendo colocar o CPTR na sua carteira? Ou qual outro fiagro você possui na carteira? Me diga aqui nos comentários. Vindo aqui para o relatório do mês de setembro, como eu falei para vocês, você vê que ele tem uma taxa bem legal, taxa o normal, é uma taxa de 1% ao mês, infelizmente ele não disse sobre o que é, mas deve ser sobre o patrimônio líquido, mas ele também tem uma taxa de performance, o que já não é tão legal, que é 20% do que exceder CDI mais 1%, ou seja, atualmente seria equivalente a 13,65, o que passa de 13,65, ele cobra 20% em cima como taxa de performance. E a gente vê que o fundo foi lançado em março, mas ele só começou a distribuir dividendos em julho, como a gente viu. Demorou a distribuir dividendos. O gestor é a Capitânia, como a gente já sabe, e o administrador é o BTG Pactual. É interessante a gente ver essa parte do relatório que ele fala da quantidade de ativos que o fundo possui, 40 ativos, mas ele não é tão diversificado quanto poderia ser, porque ele só tem 29 devedores. Os tomadores de recursos são os devedores aqui, tem 29. Ou seja, a gente vai ver que tem alguns devedores que tem mais de um ativo, por isso que ele tem apenas 29 devedores, mas tem 40 ativos. Esse é um dos motivos da perda do valor dos rendimentos, porque o fundo é o quê? É CDI mais 4,6 em 64% da carteira, ou seja, basicamente 2/3, mas ele também é um fundo atrelado ao IPCA. Tem indexador em IPCA cerca de 27%. Vamos arredondar para 1/3 da carteira. Ou seja, 2/3 é CDI, 1/3 é IPCA. E atualmente, nesse mês, foi sentida a queda do IPCA de uns 2-3 meses atrás que houve. Agora que ele sentiu. Então ele perdeu rendimentos por causa da queda do IPCA, além da queda do CDI, que a queda do CDI também caiu. Mas também nesse mês foi que foi afetado. A maioria dos fiagros e fundos imobiliários que são atrelados a CDI, só nesse mês que sofreram o impacto da primeira queda de meio ponto percentual que foi feita pelo Banco Central no mês de agosto. Ainda teve uma queda no mês passado, no mês de setembro, que essa ainda não foi sentida. Mas a do mês de agosto já foi sentida pelos fundos imobiliários e fiagros nesse mês. Foi prejudicado pela queda do IPCA de uns 2-3 meses atrás, eu não lembro exatamente qual mês, acho que foi julho, mais ou menos, que teve queda no IPCA, foi junho, foi refletida só agora na carteira, e a queda da Selic, da Selic reflete diretamente na queda do CDI. E a gente vê que o fundo está com 100% dos ativos adimplentes, ou seja, está todo mundo em dia atualmente, mesmo há uns 2 meses atrás ter falado da AgroGalaxy estava com problemas, que é um dos devedores grandes do fundo, mas não foi refletido até agora na questão da inadimplência. Esses comentários de gestor aqui sempre são bons de ler, principalmente esses que são relativos ao fundo. A gente vê que ele está no fim de setembro, com 94% do patrimônio alocado. A gente já viu os percentuais em CDI, que ele mostra de novo aqui. E em IPCA, é CDI mais 4,6%, que é uma taxa relativamente pesada. IPCA também uma taxa pesada de 8,5%. Ele tem 2% em cotas de fiagro, ele também investe em outros fiagros. E tem 6% na carteira também. E a gente já tinha visto que ele tinha 29 devedores e 40 ativos. Fora isso tudo, vamos lá. O primeiro devedor que ele chama sempre os devedores aqui de risco, a Bela Agrícola. Já tínhamos uma exposição, mas como a empresa está com bons números e performance, decidimos comprar mais um CRA dela. Outro ativo novo é o CRA da Cocari, que é indexado ao IPCA. Em setembro também é importante dizer que ele reciclou 3,6 do patrimônio em 12 ativos diferentes e compraram aproximadamente 21 milhões em 6 papéis diferentes, para aumentar a diversificação do fundo. Basicamente é isso. Aí ele fala que os dividendos pagos foram de apenas 10 centavos no dia 19 de outubro, ou seja, semana passada. Aí ele fala outra coisa que a gente já sabe. Todos CRAs e CRIs continuam adimplentes. Eu nem sei se ele tem CRIs, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho na carteira dele. Ele fala que o resultado do mês foi impactado negativamente por CRAs indexados à inflação, o que eu já tinha falado para vocês que deveria ser um dos motivos, e ele confirmou aqui. E ele fala daquele detalhe, como a gente falou, o fundo agora é base 10, pessoal. O fundo é base 10, o que é importante para aumentar a liquidez e a quantidade de cotistas do fundo.
Então, ele no dia 26 de setembro foi desmembrado na proporção de 1:10. Por sinal, isso aí ele fez direto, sem nem perguntar em assembleia. Não havia essa necessidade de perguntar em assembleia. E foi divulgado desde o dia 4 de setembro em fato relevante. Então aqui ele mostra as movimentações na carteira dele, compras. Ele comprou esses 6 CRAs aqui. Eu não vou ficar fazendo muito comentários. Aqui ele mostra qual era o indexador, qual era a taxa atrelada ao indexador e qual o valor de cada uma dessas compras. Ele aproveita e também mostra as vendas. Você vê que ele vendeu um Fiagro aqui, o BBGO que ele tinha, e vendeu CRAs aqui, vários CRAs. Mostra os indexadores, mostra os valores e mostra as taxas também. E aqui a gente vê a DRE do fundo. Vamos focar aqui no mês que importa pra gente, que é setembro. Aqui você vê claramente porque o rendimento do fundo nesse mês foi apenas 10 centavos, foi tão pouco. A gente vê que as receitas dele foi apenas 4 milhões e 800 mil, sendo 4 milhões e meio de juros e atualização monetária, 35 apenas de ganhos de venda de ativos, são ganhos de capital, e 214 mil de resultado de caixa. Isso aqui é mais ou menos juro de caixa. E de despesa foi 916 mil. Você vê que em relação, por exemplo, aos últimos meses, a despesa aumentou absurdamente, aumentou muito a despesa. Enquanto isso, houve uma queda nos rendimentos, principalmente de juros. Em relação a esses 2 meses aqui, nem teve uma queda grande, foi até maior do que em julho, mas em relação a julho e agosto foi grande a perda do valor. E você vê que ele também perdeu o valor, se for comparar os 4 últimos meses, na questão de ganhos de capital, principalmente em relação a esses 3. Então, até aumentou essa parte aqui de resultado de caixa, mas piorou os outros 2 e aumentou muito a despesa. Então, se cai as receitas e aumenta as despesas, o que é que tem? Tem um lucro diminuído, com certeza. A gente vê que teve um aumento absurdo aqui no valor da taxa de performance, não sei porquê, que é que justifica esse aumento tão absurdo da taxa de performance. Esse aqui, por exemplo, a gente sabe por que foi tão alto, porque esse aqui foram vários meses que ele não estava cobrando a taxa de performance e cobrou de uma só porrada. Mas esse aqui, $500 mil, não sei por que subiu tanto a taxa de performance, se houve até uma queda no valor da Selic. Não faz muito sentido. E você vê que a taxa dele de performance é cobrada em relação ao CDI, não é em relação ao IPCA, que faz parte do fundo também. Aí no final das contas, o resultado do fundo foi de 2.300.000. Olha, no mês passado foi 7 milhões, no outro 4 milhões de lucro. Aqui 5 milhões, 5 milhões. Você vê que nos últimos 4 meses, o pior resultado foi 2.176.000 e aqui foi 2.331.000. Ou seja, foi um resultado ridículo de baixo, o que deu um lucro de menos de 6 centavos, mesmo, menos de 6 centavos. Ou seja, ele teve que colocar dinheiro que estava em caixa para completar os 10 centavos que foram ridículos. Então, o resultado desse mês foi péssimo. Ele teve que colocar dinheiro em caixa e mesmo assim o resultado final foi ruim. E aí acabou distribuindo apenas 10 centavos, o que é muito mais baixo do que qualquer um desses últimos 11 meses, que a gente vê que ele está mostrando os últimos 11 meses. Aqui, se fosse em centavos, no desdobramento da cota, seria 14, aqui 13, aqui 14, aqui é 14, 13, 14, 13, 14, 13, 12, 13. Ou seja, 10 foi o pior resultado nos últimos 12 meses, o que é muito ruim. Então a gente vê aqui claramente que essa queda nos rendimentos que ele teve, ele falou ali no relatório, assim, numa linha, mais ou menos, né, dizendo que foi afetado pela queda do IPCA, mas caiu demais. Mas também não foi só o CPTR, não. O CPTS da Capitânia também, que é fundo imobiliário, apesar de não ser ligado ao agronegócio, mas também é da Capitânia, a mesma gestora, também teve uma queda muito grande. Provavelmente lá, eu não conheço direito, não lembro, mas deve ser muito atrelado ao IPCA. Também teve uma queda muito grande de rendimento, caiu os rendimentos e caiu também a cotação por causa disso. O pessoal, principalmente aquele que é mais sardinha, vê uma queda tão grande dessa, eles saltam logo fora do fundo. Ah, não quero mais saber desse fundo não. Pá, sai tudo fora. As cotas caem e quem gosta da gestora, quem gosta do fundo, acaba entrando, pegando valores menores, apesar de ter aquele problema da AgroGalaxy. Pode aparecer mais algum devedor. Considerando que não haja isso e considerando que não comece a cair mais valor por causa de deflação, a gente espera que volte os rendimentos bons e não um rendimento tão ruim como foi nesse mês de setembro, que foi pago agora no mês de outubro. Aqui a gente vê como é a alocação do fundo. Cerca de 90% da carteira é CRA, mas ele tem um pouquinho de CRI. Realmente ele tem 2,3 de CRI, quase nada. Tem 2,2 em Fiagro, bem pouquinho, e 6,4 em caixa. Em termos de indexador, ele tem 27% do IPCA, já viu, 64% em CDI e 7% em caixa, além de 2% em Fiagro. A distribuição geográfica dele é grande, ele tem devedores em praticamente todos os estados do Brasil, a maioria pelo menos. A gente vê que os principais devedores dele, né, os maiores riscos dele, são a Combio, 8,1%, a AgroGalaxy, aquela que eu falei, uns 3 meses atrás saiu um relatório dizendo que ela estava com problemas, 7,4%, tem a Frigol e a Wiza com
com 6,1 e 5,5, além da agroinsumos com 5,2. Não vamos ficar lendo todas, esses são os 5 principais devedores atrelados ao fundo. E para fechar, a gente vem ver a lista dos 40 ativos dele. Aqui a gente vê os devedores na lateral, vamos parar aqui na Rio Amambaí, aqui a gente vê que é tudo aqui é CRA, com exceção desse Fiagro aqui no meio, o resto continua sendo CRA. Aqui mostra o setor do devedor, aqui a gente mostra quantos milhões, né? 32 milhões, 29 milhões, 7 milhões. Aqui a gente vê o PL atrelado ao devedor. Aqui a gente vê o indexador, IPCA, CDI, IPCA e CDI, mas a maioria sendo CDI. E aqui a gente vê quanto é a taxa do devedor. E a gente fecha com o restante da lista, os últimos devedores. A gente vê que aqui é CRA, CRA e aqui tudo CRA. Eu acredito que os CRIs possam ser isso aqui, que ele não mostra, né? A gente viu que ele disse que tinha CRI, mas a gente não viu na lista que CRI, mas deve ser isso aqui. Porque as únicas coisas que não estão marcadas com CRA, e a gente vê aqui o setor do devedor, aquele valor, esse aqui por exemplo é só 51 mil, né? Muito pouco, o percentual na carteira, o indexador, o valor da taxa, e aqui a gente vê o valor que ele tem no over BTG, o administrador dele é o BTG, ele coloca o valor todo no BTG, tem 25 milhões, quase 26 milhões no BTG, que equivale a 6,4 da carteira em caixa, totalizando aqueles 404 milhões, praticamente 405 milhões, que a gente sabe que o fundo tem de patrimônio líquido. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e...